Olá, sejam muito bem-vindos ao Ciência Deriva e hoje a gente tem o prazer de conversar com ele, o professor da Unesp de Rio Claro, coordenador do Laboratório de Biologia da Conservação, LABIC, autor do livro Um Naturalista no Antropoceno, vencedor do Prêmio Jabuti Acadêmico e coordenador de disseminação do Cibioclima. Ele participou tanto da Pré-COP quanto da COP30 em Belém. E mais uma vez está na lista dos pesquisadores mais citados e influentes do mundo, graças aos seus estudos sobre biodiversidade e mudanças climáticas. Com toda essa bagagem, ninguém melhor do que ele para nos ajudar a entender o que foi decidido, o que está avançando e, claro, o que ainda está à deriva. Muito bem-vindo, Mauro Galetti. Obrigado, Laura. Obrigado a todos os ouvintes. Um prazer enorme estar aqui. A gente gostaria de entender um pouco sobre esse processo da COP, porque a gente sabe que ela começa muito antes de realmente chegar aos finalmente. Então tem muita preparação, tem muita discussão. Como que foi para você participar dessa pré-COP? Dava para sentir ali mais ou menos o clima do que estava por vir, do que seria decidido? Como é que foi? Então eu participei do Agenda Mais da Pré-COP de São Paulo, que foi uma semana antes, né? Que teve a presença do governador do estado de São Paulo, prefeito da cidade de São Paulo, várias autoridades da área ambiental. E ali já deu para ver que a COP no Brasil ia ser diferente, né? Era um evento assim enorme, foi em São Paulo, no Parque Vila Lobos, e muita gente de diferentes grupos, né? Não só cientistas, mas ONGs diversas, secretarias de meio ambiente de diversas, desde municipal, estadual, ICMBio, o CETESB. Então foi assim, foi muito interessante já a pré-COP. E é discutido de tudo, né? Eu não tinha, na verdade, uma ideia de quão complexo e grandioso é uma COP, e as discussões variam desde ônibus, assim, transporte público, como reduzir emissões dos transportes públicos, até mais do que a gente trabalha, floresta, emissão de CO2 por desmatamento. Então, assim, é muita gente interessada hoje nas questões ambientais porque elas são muito complexas, né? Então a Precop já foi assim um warm-up, né? Bem legal em São Paulo. E depois a COP foi aquilo que se esperava, mas muito organizado. Achei a COP muito organizada pelo tamanho do que é. A Belém estava super preparada, bonita, cheia de gente, e as pessoas em Belém estavam muito esperançosas, né? De ali ser uma cidade que todo mundo vai conhecer, né? Então, todo mundo fala da Amazônia, mas ninguém foi para a Amazônia, né? Ninguém vai para a Amazônia, né? Era a minha terceira vez em Belém, né? Já tinha trabalhado próximo a Belém e vi a mudança óbvia na cidade. E depois no evento em si também era grandioso, tudo muito. E muitas empresas, né? Muitos bancos, povos tradicionais, eh, tudo que você pode imaginar discutindo coisas do meio ambiente. Então, que eu falei até para os alunos da ecologia, era uma aula de ecologia, né, dos 4 anos de curso em uma semana, 15 dias, porque foram diversos debates, desde biodiversidade, redução de emissões, como fazer isso, a parte de finanças, né, dos financiamentos. Então, assim, eu acho que foi uma excelente cópia, apesar de todo mundo falar das frustrações. É impossível sair com uma COP com consenso, porque não é um tema trivial. Você fala assim, nós vamos parar de emitir CO2. Não é de um dia para o outro, né? Não É tem, uma transição bem difícil, né? é uma transição, mas que está sendo debatido. Como fazer, né? Porque a gente depende de CO2 no dia a dia, né? Dos transportes dos alimentos, do como você vai trabalhar. Então eu vejo mais com o copo cheio do que com o copo vazio, sabe? Porque agora tem muita gente debatendo sobre o assunto.
quando o assunto é importante, ele é ignorado, aí a coisa é muito ruim, né? Então, eu saí com esperança, vamos dizer assim. A gente que é dessa área às vezes se sente um pouco isolado, né? Meio de lado pela geopolítica, assim, às vezes os interesses estão acima do que a gente está mostrando com dados, com fatos. E ter uma cópia, assim, é esperançoso pra gente mesmo. Mesmo com todas os burburinhos que surgem, acho que isso também é importante para alimentar o que foi a COP, né? Sim, e assim, a organização da sociedade é muito clara nisso. Então, os povos indígenas, não adianta você levar o espelhinho mais, assim, entendeu? Eles estão super bem organizados, os quilombolas, as ONGs estão muito melhor estruturadas, mais profissionais, né? Ah, menos colonializadas também, né? Você vê que tem muita coisa feita por brasileiro ou pelos povos locais, né? A ciência também está avançando muito rápido nas questões de como resolver. Então, assim, não sei, mas assim, quando eu fiz biologia 30 anos atrás, não se falava em meio ambiente e conservação. Era uma coisa muito assim, WWF, o panda, é um bicho que está desaparecendo. Era só isso que se falava. Hoje, as discussões ambientais percolou em toda a sociedade, né? Então, isso é muito importante, isso é muito bom, né? Abre o jornal, tá falando de COP. Eu fui cortar o cabelo, o cara falou, nossa, você vai na COP, sabe? Esse tipo de coisa começa a mexer. Fala, nossa, como que as pessoas estão sabendo, né? Então, é uma mudança de perspectiva, né? E está todo mundo discutindo, né? Então, eu vi que a sociedade está muito mais se organizando melhor para resolver as pressões ambientais, né, os problemas ambientais. É óbvio, né, que os empresários, uma discussão espinhosa, né? Não é fácil realmente discutir com quem tem o dinheiro. O que a gente Uhum. faz é negociar. A gente negocia. Tem que negociar e também, assim, não dá para negar, falar assim, nós não vamos mais usar, então, o transporte público, não tem, É, não vamos mais usar gasolina, tá bom, e quais são as alternativas, né? Então, eu acho que isso força a gente a buscar soluções rapidamente, né? O carro elétrico não vai solucionar nossos problemas, né? Então assim. nós vamos ter E a que. COP ela traz bastante outras questões que não só a do Brasil, né? Ver todas as necessidades de outros países, principalmente do sul global. Eu acho que foi um dos pontos mais legais que eu achei da COP, que aí a gente viu que o Brasil tá ruim, mas tem lugar que tá até Ah, pior nessa muito. questão de pesquisa, de tecnologia sendo desenvolvidas. Na área de meio ambiente, o Brasil é um dos líderes em pesquisa, em divulgação científica, em qualidade das pesquisas, né? Então, você vê, falar do professor Carlos Nobre liderando as discussões, o professor Paulo Artacho e outros membros da academia, também, as universidades todas estavam lá, né? Isso mostra a ciência que está sendo feita lá. Tinha várias universidades liderando as discussões, né? Que a COP, imagina você entra num shopping center e cada loja tem um grupo de pessoas discutindo um tema. Nessa dimensão que eu estou falando, porque era enorme. E um falando sobre transporte fluvial, o outro sobre povos indígenas, o outro sobre mulheres na ciência, o outro sobre biodiversidade, o outro sobre ecoturismo. Era um turbilhão de ideias e de pessoas interessantes para se conversar, né? Muitos jornalistas, ambientalistas, influenciadores. Então foram 2 semanas muito intensas, né? E o Sebiu Clima é um bom exemplo para a gente falar de ciência de ponta que está sendo feita aqui no Brasil. Aí você pode comentar um pouco sobre o projeto, o que vocês estão desenvolvendo. Eu vi que lá vocês falaram bastante sobre integrar biodiversidade e mitigação também, né? Exato. O Ser Bioclima
Ele é um projeto de 5 anos, renovado por mais 5 pela FAPESP, e ele é liderado pela Unesp de Rio Claro, que se juntou há uns 3 anos atrás, juntou todos esses pesquisadores que estavam isolados, né? Eu estava na ecologia, hoje biodiversidade, outro na zoologia, outros em Botucatu, sabe? A gente resolveu, vamos juntar e propor coisas novas, fazer coisas novas. E a gente aplicou nessa proposta da FAPESP, ganhamos o grant, né, o projeto, e ele está assim, abrindo um leque de opções, tanto para os alunos quanto para os pesquisadores, os bolsistas de doutorado, pós-doutorado, em resolver problemas práticos sobre perda de biodiversidade e mudanças climáticas. E perda de biodiversidade vai desde entender a biodiversidade, né? A gente nem sabe o que tem. Então, ele está desenvolvendo protocolos de amostragem com eDNA, né? Você coleta um copinho de água no rio, extrai todo o DNA que tem ali e vai falar tudo que tem, ou que deixou DNA ali. Ou iDNA, que você pega um mosquito cheio de sangue, extrai aquela gota de sangue e identifica todas as presas, né, daquele pernilongo, daquele mosquito. Então vai desde essa parte bem mais tecnológica, assim, né, quase um Blade Runner, assim, Mais até refinado. mais refinado, até estudar a dispersão de semente das espécies, quando você perde espécie, o que acontece, como que isso pode afetar mudanças no carbono da floresta. Então, o que eu acho legal do Cbioclima é que tem para todo mundo que queira estudar e ter impacto em projetos importantes em biodiversidade e mudanças climáticas. Ele está juntando esse pessoal. E o que também, da minha parte, tem sido muito satisfatório é a divulgação científica, a disseminação científica, né? Essa tradução de, tá bom, alguém publica um artigo na Science. Quem é que vai ler isso? Vamos lá, uns 10, 20, 50 pessoas. Mas como é que isso chega para toda a sociedade? A qualidade dessa ciência, né? Então, esse tem sido. E a gente não é treinado para isso, na verdade, né? Imagina, na ecologia, vocês não têm esse treinamento, na biologia não tem. A gente tem que se reinventar, né? Isso está sendo muito bom, porque nós temos agora um grupo de jornalistas que nos ajudam a traduzir esses artigos da melhor forma possível e também procurar onde divulgar isso, né? Que vai Uhum. desde os jornais até as palestras que são oferecidas no Charles Darwin, né? Que é aberto para toda a sociedade de Rio Claro, né? Sim, aí entrando nessa parte mais assim, fauna e clima, antigamente não se falava muito sobre isso, né? Se falava muito mais da floresta, da flora. Você acha que isso está ganhando espaço no debate público, do quanto a fauna ela é importante, até mesmo para essa parte de carbono que você mencionou, a estruturação da própria floresta, de manter o ecossistema vivo? A gente discutiu em algumas aulas até sobre a questão do esvaziamento da floresta, Uhum. que parece que está tudo muito bonito, mas na verdade todas as funções estão sendo perdidas. Você acha que isso está chegando no debate público, que está ganhando mais espaço, que a gente está conseguindo comunicar melhor sobre essas informações? Eu acho porque eu tenho sido convidado para participar de conferências sobre direito animal. E isso envolve direito animal, não é de pet, mas é de animais que está sendo abatido na floresta. Isso está chegando, os observadores de aves, né? Tem sido muito chamado para falar nos avistar da vida. Então, assim, vários lugares que eu conversei esse ano, que eu apresentei palestras, as pessoas estão se ligando da importância da fauna para manter serviços ecossistêmicos que a gente usa no dia a dia, né, importantes. E assim, quando você olha o próprio relatório da WWF sobre as tendências populacionais das espécies, né, o que eles chamam de Living Planet Index, tem lá uma figura abrindo o livro, né?
falando da importância dos animais em promover o estoque de carbono. É uma figura clássica que é de um trabalho de uma ex-aluna minha de doutorado, que a gente publicou, e parece que abriu uma caixa, né, de todo mundo. Nossa, é verdade, tem um monte de bicho que dispersa semente, quem mantém a floresta são os animais. Se for uma floresta vazia, a floresta vai mudar, vai empobrecer, vai ser dominada por espécies de sementes pequenas, com madeira mole, então vai ter uma erosão de carbono. Então, eu falei disso na COP, no Museu Guild, o anfiteatro estava cheio, cheio, cheio. Lógico que, né, isso a gente tem que falar, falar e reverberar. Hoje eu assisti um vídeo no Instagram de um desses biólogos que tem 3 milhões de seguidores falando da defaunação. Então, assim, coisas que às vezes os cientistas não têm ideia da repercussão, isso está começando a reverberar, está começando a ter eco em outros lugares da sociedade. Então, ainda não é o tópico mais famoso da COP, óbvio, porque é emissões, né? E especialmente porque a maioria das emissões é de combustível, queima de combustível fóssil, né? Não é de defaunação. Mas eu já sinto que existe outros olhos, né? Então, a gente sabe que a gente vai ter que plantar muita árvore para mitigar as emissões. Quem vai plantar essas árvores é o grande ponto. Não tem Sim. gente no planeta para plantar tanta árvore. São 150 árvores por habitante da Terra, o estimado, né? Quem que vai plantar são os passarinhos, é o sanhaço, é o tucano, é o jacutinga, é o muriqui, é o elefante, enfim, são os frugívoros, né? Então a gente está começando agora a quantificar esse serviço. É um projeto até do meu laboratório que tá bom, quanto custa isso? Né? Quanto custa esse serviço da dispersão de semente? Quanto custa isso em termos de carbono no futuro? Então, assim, e são todas pesquisas realizadas pelos grupos ali de Rio Claro, seja de primatologia, gente com aves, com fenologia. E é um crescente, né? Eu acho que, assim, quando eu fiz meu doutorado, eu não tinha noção dessa importância da jacutinga, né? De um frugívoro. Você vai lá estudar o bicho porque ele é bonito, tem alguma ideia, e cada vez mais está se colocando na mesa o papel dos animais no serviço ecossistêmico. A E acho que ciência ela cada tá vez deixando. mais vai ter estudos sobre isso, né? Não simplesmente proteger a onça, porque ela é bonita, porque é um animal espetacular, mas quantificar o papel dela em controle de presas, em controle de animais de presas que consomem vegetação e mudam o estoque de carbono, enfim, eu acho que é uma linha de pesquisa fantástica e que o público entende muito rápido, né? Eu vejo Sim. isso no dia a dia que a gente vai vendo, as pessoas ligam rapidamente e ficam assim, nossa, que legal isso, né? É um tema que chama bastante atenção quando a gente leva principalmente para as crianças, eu acho. Uhum, As crianças elas têm muito interesse em entender sobre a fauna, a uhum. importância delas, e eu acho que a educação é a parte mais importante. E aí, para você como um comunicador, qual que é o maior desafio assim de passar essa informação que muitas vezes é muito rebuscada para algo que seja muito entendível ali, sem perder Não, essa precisão que a gente tem na ciência, né? Sem perder, sem vulgarizar a não, ciência. esse é um desafio enorme. Semana passada eu fiz um retiro com todos os meus alunos, né, do Labic. A gente está escrevendo um livro para não acadêmicos sobre os resultados que nós tivemos nos últimos 15 anos do laboratório. E todo mundo é cheio de jargões. Todo, até do aluno do primeiro ano da graduação até eu, né, o mais velho, a gente fala um biologuês, ecologuês ali, né? E a gente tem que se policiar a ser entendido, né? Sem ser banal. Eu sempre falo para os alunos, não pode cair no banal porque o nosso leitor ele é inteligente.
Nosso ouvinte é inteligente. Então você não pode, como um cientista, nem falar grego, né, que ninguém entenda, cheia de, Sim, né, jargões da ecologia, e nem falar, né, coisas banais, né? É um treinamento que eu espero que cada vez mais, bom, com certeza, você mesmo agora me entrevistando, eu jamais pensei nisso quando eu era da graduação, entrevistar pessoas, né? Então a gente está vendo que os próprios alunos estão se dedicando uma parte da sua carreira, na ecologia, na biologia, nas outras áreas ambientais, na divulgação científica, né? Eu vejo isso porque eu participei de vários podcasts, e muitos eram biólogos, ou ecólogos, ou da área ambiental, e que foram vendo que precisa mudar o jeito de falar, né? E acho que está sendo muito legal ver isso, né? Dentro do Cbioclima, a gente vê o podcast que nós temos, alcançando um monte de gente. Eu sigo várias pessoas no Instagram, na área ambiental, vejo como elas conseguem divulgar e estão atingindo milhões de pessoas. Isso tem sido muito bom. sim, sim, a divulgação ela precisa ser clara, mas também não precisa ser a mais bobinha, né? Uhum, Fazer aquelas analogias que a gente muitas vezes subjuga o nosso leitor também, é, né? De que a gente fala um público leigo, mas não é um público que não é letrado, exato, né? exato. E aí, essa é uma parte que eu também sinto muito prazer de estar podendo fazer isso já na graduação. Uhum, De poder tá aprendendo a escrever um texto, fazer um vídeo, uhum, poder dialogar com os professores de uma forma mais acessível. uhum, E eu vejo que isso tem dado uma virada também dentro da academia, né? uhum, Com a extensão, principalmente das disciplinas que a gente tem, que algumas a gente já tem que dar o retorno para a sociedade de qualquer forma, uhum. senão a gente não passa na Exato, disciplina. exato. Então isso é maravilhoso pra gente. E acho que isso sabe que também abre oportunidades de trabalho para vocês mesmos, né? Porque antes era só ou você vai dar aula na escola ou você vai ser professor universitário. E hoje eu Assim, vejo ex-alunos nossos, por exemplo, no podcast dos Três Elementos. Um é biólogo, né? E vários podcasts, em vários lugares, né? Sem precisar ter feito mídia ou jornalismo, ou eles simplesmente complementam a equipe dessas mídias, né? O que é muito importante, né? Então, isso é o que é fundamental. Deixa a perspectiva muito melhor, porque você vai ter lá o biólogo ou o ecólogo que vai falar, oh, isso aqui é interessante. Aí o jornalista fala, como que nós vamos passar isso e para quem? Aí vem o pessoal da mídia, enfim. Você começa a trabalhar com outros profissionais e você aprende mais também, né? Não fica só falando para as mesmas pessoas, né? Então todo mundo acaba assim, ganhando. aqui no Ciência Deriva a gente sempre pede para o convidado dar algumas dicas culturais. Além do seu livro, que é muito bom e quem não leu tá perdendo tempo, Aqui, porque ó. já é uma grande divulgação, já é muito importante. Acho que ele é muito interessante para quem gosta de não aquela ciência robusta ali, mas com experiências, trazendo histórias, notícias que são importantes para a gente, para o nosso conhecimento, e ver que a nossa carreira também ela pode ser muito mais interessante do que ficar só dentro de um laboratório. Aham. Então eu queria pedir para você deixar alguma dica cultural, assim, pode ser livros, séries, para quem quer entender mais meio Ó, ambiente. eu vou pegar aqui. Peraí. Tem alguns livros aqui comigo. Livro Quem Gosta de Natureza, o livro do João Paulo e da Roberta Bonaldo, sobre o cristalino, é uma delícia, é um coffee table book, né? Que é super bonito, um livro super interessante. Bom, trouxe livros também que não é de carreira acadêmica. Eu leio um monte de coisa que é da Han Kang, que escreveu a Vegetariana, né? Eu gosto de ler as coisas dela.
Eu ganhei esse ontem aqui no Amigo Secreto, que chama Maravilhosa Trama das Coisas, Sabedoria Indígena, Conhecimento Científico e Ensinamentos das Plantas. Estou começando agora. É, eu acho que tem muitos livros hoje muito legais, né? Tem que procurar, né? De série, eu estou vendo Chernobyl, né? O Chernobyl, que é excelente, muito bom. Se vocês não viram, eu recomendo. Eu acho que dica cultura, bom, assisto tudo do David Attenborough, claro, gosto de ver coisas de natureza e recomendo passarinhar. Se você quer se conectar com a natureza, onde for, você pode estar no centro de Nova York ou no meio da Amazônia, vai passarinhar uma manhã, sabe? Vai dar uma volta. Porque vai dar uma volta e ver passarinho, aprender a identificar as espécies, ver os animais se reproduzindo. Eu acho que isso é um hobby, um passatempo que pode virar uma profissão, como a minha, mas sempre vai te trazer alegria. É que nem para sorveteria, né? Você sempre está feliz. Então, ver passarinho, você sempre vai estar feliz. Bom, Mauro, muito obrigada. Em nome de toda a equipe do Ciência Deriva, a gente agradece muito por você ter tirado um tempinho dessa rotina maluca que é de ser um professor, pesquisador, escritor, comunicador. Eu imagino que deve ter sido um fim de ano bem Foi. cansativo, mas muito obrigada por abrir esse espaço pra gente e seja muito bem-vinda sempre que sentir necessidade de se comunicar com a gente, estamos abertos para você. Eu que fico muito feliz. Os alunos, agora ex-aluna, né? Ainda meio aluna, né? Eu tenho Nem disciplinas para aluna, falar. a gente vai estar junto. Tem coisas aí exatamente nessa área da divulgação científica e levando ciência de outra forma, né, para as pessoas, né? Então, fico feliz, podem me convidar sempre. E é um prazer estar falando para todo bom ano novo para todo mundo e 2026 estamos aí. Obrigado pelo convite. A gente que agradece mais uma vez e, como sempre, a gente continua lutando incessantemente contra a entropia. Muito obrigada. Obrigado, um abraço a todos.